Amém, igreja, vocês estão bem? Glória a Deus. Diga assim, eu estou bem. Você sabe que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Verdade, né? E assim é conosco. Deus nos vê como único ou única. Amém? Diz assim, sou único ou única. Amém? Faz isso assim. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, continuamos na Tua presença. Que Teu Espírito Santo possa estar ministrando cada coração aqui hoje, Pai. Que a Tua presença seja palpável. Permeia os Teus filhos, anda no meio da igreja como uma espécie de nuvem de glória. Vem, Jesus, vem, Jesus. É tudo para Ti, somos Teus, entregamos esse tempo, nos sujeitamos a Teu Espírito Santo. Faz a Tua obra. Aviva cada um aqui segundo o Teu propósito, Pai. Nós repreendemos agora todo espírito contrário. Tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus nessa noite. Eu ordeno agora e maneteio todo espírito maligno, toda controvérsia, todo endurecimento de coração, todo sofisma, todo engano, em nome de Jesus. E ministro que os anjos de Deus venham me auxiliar aqui, em nome do Senhor. Cada anjo fique destacado no lugar necessário para continuar trazendo cura, restauração, restituição, vida nova, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. E dê um forte aplauso para Jesus. Afinal, Ele é o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Queridos, vou ministrar. Hoje eu concluo uma série de ensinos, de ministrações sobre restituição. Amém? Acho que você já até imaginava que era sobre isso que eu iria falar. Outro dia eu falei que às vezes eu prego 21 vezes a mesma coisa. Mas dessa vez são 4 vezes. E essa quarta parte, eu vou concluir aquilo que iniciei outro dia sobre aquilo que Deus quer nos restituir. Aquilo que Deus quer te restituir. Uma pequena reprise, né? Nós vimos que Deus deseja nos restituir saúde, deseja nos restituir tempo, deseja nos restituir qualidade de vida, prosperidade, alegria, e quer nos dar o melhor dessa terra. Amém? E uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa vida de Deus é uma restituição que Deus nos dá. Todos nós que cremos em Jesus, que estamos conectados com Jesus, temos o Espírito Santo, nós temos essa restituição. E vamos avançando à medida que nós deixamos que o Espírito Santo tome conta de todo o nosso ser. Ele é um cavalheiro, Ele não invade a nossa vontade, Ele não toma a nossa vontade. Faça um convite a mais essa noite. Diga assim, Espírito Santo. Feche os teus olhos e repita, Espírito Santo, me ensina sobre tudo isso que eu vou ouvir, e mesmo que eu não ouvir, ou que não entender alguma coisa,
Me ensina, Espírito Santo. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso, Espírito Santo, me dê clareza, entendimento, espírito de revelação, intrepidez, para cumprir, para com tudo aquilo que eu necessito fazer nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Está feito. Metade está feito. Amém? Diga assim, metade está feito. Quando nós lançamos a semente, nós precisamos de terreno fértil. Amém? Corações férteis. Corações quebrantados. Corações que são ensináveis. Corações que não precisam ficar duvidando. Que podem dizer, quero mais, eu quero mais, eu quero me alimentar mais dessa comida. Espero que você seja um coração assim essa noite, meu irmão, minha irmã, amém? Glória a Deus. Mas Deus, além de tudo isso que nós falamos, nós vimos todo o processo de restituição, como é que funciona, né? A questão da fé, a questão de andar junto com o homem de Deus, com o profeta, a questão de ser generoso, a questão de fechar as brechas espirituais, tudo isso nós vimos. E aí começamos a ver o que Deus quer nos restituir, essas coisas lindas, maravilhosas, né? Mas tem algumas coisas que eu acho que são tremendas. Para mim é o propósito final de Deus. É tudo aquilo que Deus pensou porque te salvou. Parou para pensar, por que Deus me salvou? Tudo bem, Ele me ama. Nós até cantamos, me ama, Ele me ama. De fato Ele ama, e continua amando. Deus ama o mundo, amou o mundo e continua amando de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça e tenha o quê? Vida eterna. E nós não entendemos o que é a restituição de ter uma vida eterna. A gente tem pouco entendimento disso. Talvez a gente vai ter entendimento completo disso só quando nós virmos Jesus cara a cara. Frente a frente. O apóstolo Paulo viu numa visão, com o rosto ao chão. Os outros apóstolos viram que andaram com ele, tocaram nele, conversaram com ele, foram ministrados por ele. Os apóstolos modernos não tiveram oportunidade de ver Jesus. Mas todos eles, com certeza, têm encontros de poder com o Senhor Jesus. Porque Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que está sentado à destra do Pai, Jesus Cristo. Foi-lhe dado todo o domínio, todo o poder sobre tudo. E Ele está pelo menos há 2000 anos reinando. Amém? E todo esse tempo Ele tem restituído a todos quantos se achegam a Ele. Amém? Todos que abraçam e dizem assim, não, eu quero mais, eu quero ter um relacionamento, eu não quero ter uma religião,
Eu quero ter um relacionamento. Um relacionamento é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nas férias. E para mim, queridos, duas coisas que eu vou tentar falar essa noite que Deus quer nos restituir e de fato está nos restituindo, a todos nós, sem distinção. Embora nós tenhamos restituições específicas que são para mim e para a tua vida, um casamento que se perdeu, uma empresa que foi à falência, uma restauração de uma enfermidade, uma alegria, um novo tempo, tudo isso Deus tem particularmente para cada um. Isso é lindo, é maravilhoso, porque trata da nossa história, da nossa caminhada, como Deus nos vê como uma pessoa única. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Fala da unicidade. Mas quando nós entendemos que Deus quer nos restituir um reino, preste bem atenção, quando nós entendemos que Deus quer nos restituir um reino, Ele está pensando coletivamente em tudo que é o seu maior desejo, em tudo que é a sua maior força que Ele imprimiu quando pôs o homem na terra e disse: vocês vão ser minha imagem e semelhança, dominem sobre a terra. E todos nós sabemos que o problema do pecado, o problema de errar o alvo, o homem perdeu o reino. O homem que eu digo é a humanidade, perdeu o reino. Essa história começou no Éden, mas nós não precisamos começar lá. Todos nós sabemos o que aconteceu no Éden. Todos nós sabemos que Deus estabeleceu um plano para restituir. Nós não sabemos se esse plano já estava feito antes da fundação do mundo, ou se simplesmente Deus, quando viu que aquilo tudo foi por água abaixo, Ele já no capítulo 3 de Gênesis, Ele disse já que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ele já profetizava que Jesus, que ele mesmo como Deus Filho agora viria e pisaria na cabeça da serpente. Isso de fato aconteceu. Só que eu preciso levar vocês para as promessas. A gente precisa ouvir as promessas. Porque se nós não ouvirmos as promessas, parece simplesmente uma história contada, que talvez não tenha um início, um meio e o fim. E eu gosto de contar histórias. E a história do Messias é uma história que me alegra demais. A história do Messias é uma história que eu sou apaixonado. Quando eu começo a ver as profecias que estão por toda a palavra, quando eu começo a olhar para isso, eu digo: ó Senhor, como Tu falas e falou com Teu povo e continua falando hoje. E aí vejam o que acontece. Problema do Éden, a humanidade perdeu o reino, tem toda uma história. Passamos
pela Torre de Babel, o homem querendo ser Deus, confusão das línguas, Deus tem que intervir. Passamos pelo dilúvio, um modelo de juízo de Deus, que também um dia acontecerá no futuro. Viemos caminhando na história e 500 anos, 453 anos, para ser mais exatos, antes de Jesus nascer numa manjedoura. 453 anos antes de Jesus nascer em uma manjedoura. Lá na Galiléia, Deus levanta o profeta Daniel. E Daniel, lendo os escritos de Jeremias, lembre-se, Daniel está na Babilônia. Todo o povo de Israel está em exílio. Muitos foram mortos, muitos perderam todas as suas propriedades, seus bens. A cidade ficou destruída, o templo ficou destruído. E praticamente todos os homens e mulheres que tinham alguma relevância na nação de Israel estavam cativos na Babilônia. Daniel viu pelas escrituras que chegava um tempo de restauração, porque Jeremias tinha profetizado o exílio de 70 anos. E Daniel, instruído que era, e profeta que era, líder que era, fez as suas contas e chegou o tempo. Aí Daniel entra numa guerra espiritual tremenda, ele vai para a oração. Não é verdade? Mas isso começa já no capítulo 2. Deus vai revelando o oculto e o escondido. Muitas vezes a restituição está escondida. E você precisa de uma ativação, de uma palavra, de uma oração, de algo que tire a nuvem, tire aquilo que estava encoberto. Que o céu se abra. E Deus dá um sonho para aquele rei Nabucodonosor. Dá um sonho estranho para Nabucodonosor. E ele sonha com uma estátua terrível, uma estátua tremenda. Essa estátua tinha cabeça de ouro, que assim, o peito e os braços eram prata. Tinha outras características. Bronze na parte mais inferior. E as pernas eram de ferro, os dedos dos pés eram de barro, parte barro misturado com ferro. Eu disse que Deus deu um sonho para um rei iníquo, apóstata, Nabucodonosor, que mantinha seu povo preso no cativeiro. E o rei ficou muito perturbado com esse sonho. Demais, 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 demais. Ele não só perdeu o sono com o sonho, mas ficou completamente alucinado. Deus colocou naquele homem um desejo de saber do que se tratava aquilo. Só que Deus fez o seguinte, selou a boca dele, ele não pôde contar para ninguém.
e pediu para que seus magos, os seus feiticeiros, toda a elite espiritual, toda a assessoria espiritual do reino viesse e interpretasse o sonho do rei. Ninguém conseguiu. Nem mais o mais alto mago, o mais alto feiticeiro do reino não conseguiu interpretar o sonho do rei. Todos foram mortos. A sentença era ou interpreta ou morre. De repente alguém diz assim: rei, tem um entre os judeus que é sábio, pois ele recebe da parte de Deus. Eu imagino Nabucodonosor virando o rosto para aquele conselheiro. Quem é? Quem é este? Rei, ele está entre os judeus que estão aqui há praticamente 70 anos. E este é o jovem Daniel. Tragam-me ele aqui. Se ele não revelar o sonho, é a mesma sentença. Que situação. Daniel soube do convite, que na verdade não era bem um convite, era uma imposição. O que Daniel faz? Vai aos seus amigos inseparáveis, provavelmente Sadraque, Medraque e Abednego, e pede oração. Você tem amigos que podem orar com você ou por você? Amém? Em situações de perigo, de risco, Daniel tinha, graças a Deus. Deus é especialista em fazer obra em parceria. Vocês já sabem disso, né? Amém. A gurizada foi para a intercessão, foi para a oração. E Daniel vem à presença de Nabucodonosor. Meu Deus. A Bíblia não fala nada. Daniel era um homem inteligente. Ele era um nobre. E o rei, você que tem esse espírito do Deus dos judeus aí, você pode me revelar o sonho? E o que significa o sonho? Não é apenas dar a interpretação do sonho, mas revelar aquilo que foi sonhado. Vocês estão entendendo o problema? Porque, imagina o seguinte, se o rei dissesse, eu sonhei isso, isso e aquilo. Daniel poderia ter inventado uma história para safar a sua pele e continuar a sua vida. Sim ou não? Afinal, eu preciso que tu me revele o significado desse sonho. Eu fico me lembrando de muitas pessoas que vão ou foram nos cartomantes, nos adivinhos, né? E por aí afora. Aí conta um sonho, conta um negócio. E qual é a interpretação? O que significa? Muitas vezes até um demônio vai lá e conta uma coisa que até
puxa vida, isso aconteceu, isso é verdade. Aí tu fica muito impressionado. Mas a grande maioria das vezes é uma história que te é contada. Simples isso. Simples assim. Embuste, engano. Satanás é o pai da mentira. Mas agora a cena é essa. Há algo que Deus quer revelar, endurece o coração do rei, e o rei não conta do que se trata e precisa, porque o coração dele ardia, ele não dormia mais com aquilo. Porque ele não sabia, mas ali estava contido também o destino dele. Ele não sabia, até então. Aquilo consumia ele, e quando disseram que Daniel tinha o espírito do Deus dos judeus, e que poderia revelar, ele chama Daniel. A sentença era a mesma, se não desse certo. Daniel capítulo 2, versículo 27 em diante. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o Deus requer, que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir, rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, no futuro. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Imagina a cara do rei e todos que estavam na volta. Eu gosto de entrar nessas histórias. Eu fico imaginando essas coisas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. Quanto a mim, disse Daniel, me foi revelado esse mistério. Não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os videntes, mas para que a interpretação que se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Verso 31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua era grande, cujo resplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Verso 32. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em grande parte ferro e parte barro. Estavas vendo isso, diz o versículo 34, quando uma pedra, preste atenção, rei, tu estavas vendo isto, preste atenção, por favor, preste atenção, quando uma pedra foi cortada, preste atenção, sem auxílio de mãos. Rei, tu estava vendo tudo isso, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e atingiu, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio. E o vento levou. E não se achou lugar algum para eles. Preste atenção. Mas a pedra que feriu a estátua, a pedra que feriu a estátua, se fez num grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Eu vou resumir, queridos. Versículo 38. Em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitam, os animais do campo, das aves do céu, fez que dominasse sobre todos eles. Tu és essa cabeça de ouro. Depois de ti, verso 39, se levantará outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, inferior ao teu. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, da parte de barro, de oleiro e a parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois o que viste, o ferro misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés, eu estou lendo o versículo 42, eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, mas a outra será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Verso 44. Preste atenção. Mas nos dias desses reis, dos reis representados pelos pés, pernas e dedos, o último império. Mas nos dias desses reis, vou dizer de novo, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Amém? Digam graças a Deus. Se você já está entendendo, diga graças a Deus. A estátua do sonho de Nabucodonosor representava os 4 grandes reinos que dominaram a terra. Os 4 grandes reinos que dominaram toda a terra consecutivamente. Cabeça de ouro, o reino babilônico. O peito, peitoral e braços de prata, o império medo-persa, que estava prestes a dominar a Babilônia.
Nabucodonosor estava com os dias contados. O ventre e o quadril de bronze, como Daniel disse, que foi um reino que ia dominar toda a terra, foi o Império Grego. Quem nunca ouviu falar das cruzadas de dominação de Alexandre o Grande? Todo mundo já ouviu falar. 435 anos antes do Messias. O Deus que tudo pode, o meu Deus, o teu Deus, revela para Daniel o que aconteceria. O cenário era de destruição. Israel destruído, o templo destruído, cativeiro babilônico. E Deus começa a restaurar. E o que Ele quer restaurar? O reino. E essa profecia é a profecia mais clara que nos dá a diretriz, que a rocha angular, que a pedra de esquina, viria no tempo daquele quarto império, que eu não falei ainda, que é o Império Romano. Parte ferro, parte barro, porque o Império Romano, para conseguir se estender no primeiro século da era cristã, ele precisou fazer muitas alianças com muitos povos. Então era o ferro misturado com barro. Os 10 dedos dos pés, que foi exatamente o ponto que a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, atinge a estátua e começa toda a destruição desses reinos. Esses 10 dedos são as 10 províncias, os 10 governadores romanos, estabelecidos naquele tempo, onde, de uma forma maravilhosa, misteriosa, uma mulher é fecundada pelo Espírito Santo. Uma mulher virgem é fecundada pelo Espírito Santo. O pai, aturdido, sem saber muito o que fazer, creu. Eu queria ter a fé de José, e você? Porque aquele tempo você assumiu uma mulher grávida, não tinha nada mais terrível. Eles não eram casados, estavam prometidos um para o outro. E nesse tempo profetizado por Daniel, 453 anos, o Messias é encarnado. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. A pedra cortada sem o auxílio de mãos é Jesus. Óbvio. A Escritura fala dele como a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a rocha, onde nós devemos estabelecer as nossas vidas. A nossa casa deve estar firmada sobre a rocha. É a mesma pedra, é a mesma rocha. E essa pedra começa a aparecer em toda a Escritura. Aliás, ela aparece desde o início. Mas não importa. O mais importante é que vocês entendam que o desejo ardente do Senhor é nos restituir um reino. Aleluia. E esse trabalho começou pelo menos há 2000 anos atrás. Amém? Profetizado aqui 453 anos antes de que ele viesse.
O Batista, o profeta, qual foi a primeira pregação? O que ele dizia? No deserto: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Os judeus sempre esperavam o reino, porque essa foi a promessa para Davi. Essa foi a promessa para Davi, que nunca faltaria um descendente, alguém que se sentasse no trono da sua linhagem. E por mais que Davi, no final, errou o alvo, começou bem, terminou um pouco mal, embora arrependido no final. Por mais que Salomão ergueu o templo e fez ali uma casa para Deus, Deus, quando dá a promessa para Salomão, preste atenção, não vamos ler o versículo para ganhar tempo, nós estamos atrasados aqui, eu apenas comecei. Ele diz o seguinte: faça-me para mim, uma casa e um trono. Era um lugar para a habitação de Deus. O templo, naquele tempo era o templo, antiga aliança, antigo pacto. E um trono, que é um reino. Só que os judeus, coitados, eles achavam que o Messias, e eles acham até hoje, que o Messias ia lhes restabelecer um reino tipo de Davi. Um reino físico, essencialmente físico. Não está todo errado, mas é infinitamente mais do que isso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o resumo dos resumos do reino de Deus que Ele está restituindo à sua igreja. E eu precisei contar essa base, esse início, porque aqui para mim tem uma coisa que é chave, que é o versículo 44, que eu gostaria que pusessem de novo. Esse fundamento precisa estar muito claro para nós, igreja, porque essa é a base da restauração da igreja nesses dias, é a base de todo o movimento apostólico de restauração, apostólico, profético. É o versículo 44 que diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, não será jamais destruído, esse reino não passará a outro povo. Na estátua, os reinos iam passando de um poder para outro poder. Parou aqui. E muitos acreditam, aí eu faço um parênteses, numa nova ordem mundial, na Agenda 2030, tem gente que treme só de ouvir falar nisso. Que está sendo preparado todo um arcabouço para dominar o mundo. Não haverá outro reino, queridos. Ou eu creio na palavra de Deus, ou eu não creio. É claro que os homens tentarão, sempre tentaram. Desde a Torre de Babel eles estão tentando. Eles me perguntam sempre: o que o senhor acha sobre a Agenda 2030? Eu digo: eu conheço a agenda de Deus. Essa realmente está aqui e vai acontecer. Toda ela vai acontecer. Toda a agenda, tudo que Deus programou para ti, para mim e para o seu reino vai acontecer, não tem como não acontecer. Pode demorar mais,
Pode demorar menos. Estão entendendo? Podemos até acelerar isso. Uau! Quero ouvir um amém. Que nós podemos intervir nisso? Claro que podemos. Sabe por quê? Porque em Daniel capítulo 7, eu não vou detalhar, porque senão nós vamos a noite inteira. Daniel tem umas outras visões, agora são de animais. É uma loucura. Alguém tem sonhos aí de Deus? Bastante gente tem sonho de Deus. Isso é legal. Daniel é o profeta dos sonhos, né? E ele tem os sonhos dos animais e tudo mais, mas vamos nos fixar no que eu quero passar para vocês. Daniel capítulo 7, pessoal. Versículo 13. Olha se não é tremendo isso. Agora Daniel vê. 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aleluia! Vocês estão entendendo o que Daniel está vendo? De repente Daniel vê nas suas visões de noite um como filho do homem vindo nas nuvens. E esse como filho do homem, que é Jesus, vindo nas nuvens, é a ascensão de Jesus. Vocês vão ler nos evangelhos, Jesus em cima de um monte, ensinando. Está assim como a igreja, assim, 500 irmãos, e de repente, ele nas nuvens vai subindo. Daniel vê isso 450 e tantos anos antes. Ele vê como um filho do homem que vinha nas nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião de dias. Quem seria o ancião de dias? Esse termo ancião de dias é uma referência no Antigo Testamento e até no Apocalipse para se referir a Deus Todo-Poderoso, o ancião de dias. Ele é apresentado ao Pai e ali estão as marcas da sua obra. Pai, está feito. Ele já sabia de tudo, porque lá no chão ainda, lá na terra, no monte, ele disse: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade. Vão e façam discípulos de todas as nações, discipulem as nações, ensinem aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando. Os evangelhos paralelos vai dizer: orem, os sinais seguem os que creem, orem, expulsem demônios, curem os enfermos, e tudo isso. Ele fez a declaração que ele já sabia: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele sobe, Daniel vê essa visão, o ancião de dias, Deus Pai, o recebe, e nós sabemos que ele está assentado à destra de Deus Pai. Amém? Amém? No verso 14, como eu já disse, foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, e todos os povos, nações, línguas o adorarão. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será
destruído. Vocês repararam que está escrito aqui que todos os povos, nações e línguas o adorarão? Ou está dizendo que só o pessoal aqui de Teutônia, do Brasil, dos Estados Unidos? O que está escrito aqui? E não é só aqui que está escrito. Que eu podia até racionalizar, não, pode ter sido um erro de tradução, sei eu. Tem dezenas de escrituras, queridos. Dezenas. Então creia no que está escrito. Muitos precisam da palavra de um profeta. Eu também preciso da palavra de um profeta. Mas o que eu mais preciso é crer na palavra que já foi profetizada. Amém. Vocês estão entendendo? Isso tem que ser o esteio, isso tem que ser a base da minha fé. Se eu não crer nisso, eu posso ser um bom religioso. Vou para lá tem mais unção. Não, vou para cá, aqui tem outra unção. Mas eu quero dizer mais. Estamos falando de restituição. E tem a ver com restauração. No mesmo capítulo. Depois dessa visão que Daniel vê do filho do homem Jesus ascendendo aos céus, sentando à direita de Deus Pai, o ancião de dias, ele vê os 4 animais, que são os reinos, de novo. Não vou ler para a gente ganhar tempo, ok? E ele vê ali que tem um determinado momento que havia guerra com os santos. E os santos perdiam. Verso 25, só para vocês terem uma noção. Capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, esse reino iníquo que viria. Lembre-se, nós estamos em Daniel 435, por aí, antes de Cristo. Ele está olhando lá para Galileia, no século I. Vocês estão entendendo a história? O que está se passando? Ele está dizendo o que acontece quando Jesus veio. O que está acontecendo? Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar tempos, as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo. E tempos, e a metade de um tempo. Não vamos detalhar isso aqui para... Eu tenho que dizer outras coisas. O mais importante, houve um tempo de grande tribulação para os santos do Altíssimo. Muita tribulação. Você sabe que todos os apóstolos foram martirizados? Sabem, né? Não só os apóstolos, queridos. Muitos cristãos. Muitos e muitos cristãos. Até hoje, alguns são martirizados pelo amor de Jesus. Mas o verso 26, preste bem atenção. Mas o tribunal se assentará em juízo. Ele tirará o seu domínio. O domínio daquele reino que estava agindo naquele tempo, onde havia uma grande opressão e perseguição contra o povo de Deus. Isso não está falando em 2021, nem em 2025, nem em 2010. Não está falando nada disso. Está falando dos primeiros anos da igreja, massacrada, terrivelmente perseguida. Isso fez com que ela se espalhasse por toda a terra conhecida naquele tempo. Todo o Império Romano ouviu do Evangelho do Reino de Deus. Todo o Império Romano. Todas as terras dominadas por esse último império de pernas de ferro e dedos de barro, Império Romano.
Quando o cristianismo veio ao mundo, o Império Romano começou a se estatelar. Mas no ano 300 o Império Romano faz uma conexão com a igreja. Um tal de Constantino, imperador de Roma, a sua mãe é convertida e ele, pseudo-converso, agora obriga as pessoas a serem cristãos de qualquer forma. Parecia o último suspiro do Império Romano, até que no ano 500, definitivamente, ruiu totalmente, não há todo o resquício do Império Romano, que tinha alguma coisa. A partir do ano 300, mesmo de uma forma totalmente errada, a igreja começou a tomar conta de tudo. Mesmo depois sendo católica, apostólica e romana. Mas eu quero me concentrar na profecia, porque isso tem a ver comigo e contigo daqui para frente. No verso 26 diz que o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim, continua. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados, meu Deus, ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu Deus, se eu fosse você, celebrava. Se eu fosse você, se você é santo do Altíssimo, celebre, porque esse reino foi dado a você. Amém? Você é a expressão do reino de Deus na terra. Você não é o reino, você é a expressão do reino. O reino é o domínio de Deus, é onde o rei domina. Entendam isso? Mas você, nessa dispensação, nesse tempo, nessa geração, na geração dos teus filhos, dos teus netos, e por aí vai, até Jesus vir, até Jesus voltar, você é a expressão desse reino. Isso é uma restituição. É o que Deus mais sonhou. Sabe por que Deus te restitui todas as coisas? Casamento, dinheiro, falência, tudo que o diabo roubou, que você deixou que roubasse, aquilo que você não sabia. Deus só tem um objetivo, Ele é aficionado para que você estabeleça o reino dEle na terra. Ele te cura, te restaura, para que você possa ser a expressão de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, em toda a terra. Como que esse reino vai dominar sobre todas as coisas? Me diga, como esse reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão? Como? Através de você. Como assim? Meu Deus. Se você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, você acha que você agora está de valde? Não precisa fazer mais nada. Está tudo ganho, pastor. Está ganho, sou salvo. Não. Deus te salvou por um propósito. Ele vai te restituir cada coisa que você perdeu na caminhada. Pode ter certeza. Que caminhada, pastor? Não, desde que você nasceu. Eu não tive pai, pastor. Não tive mãe. Deus te restitui pai e mãe. Ele é pai. Ele arruma novos pais para você. Pastor, eu perdi tudo que tinha. Eu não era nada.
estou recomeçando, mas está difícil, é duro, levanta, cai, sabe? É assim, queridos, e até o fim é assim, que é por muita tribulação vos é necessário entrar no reino de Deus. Aqueles que se esforçam é que se apoderam do reino. É força, é gana, é o cair e levantar todo dia, se for necessário. Mas não é necessário. Mas se tiver que cair, levante. Levante. E aí eu me lembro daquelas profecias de Isaías: mesmo que tu passe pelo fogo, mesmo que tu submerjas nas águas, não, eu te tomo pela tua mão e te levanto. É isso. Nada pode te deter. Um homem e uma mulher de fé que compreende que não é uma religião, que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está acelerando o processo de restauração em todas as áreas. Porque Deus tem chamado gente para as áreas de educação, as áreas dos business, dos negócios, em todas as áreas da sociedade, para teatro. Porque a igreja deixou séculos e séculos isso na mão daquele que diz que tem os reinos dessa terra. Não foi que Jesus disse, que Satanás disse para Jesus? Prestaram atenção? Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele: tu és o meu filho amado, quem eu tenho muito prazer. E depois disso o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Às vezes a gente está num deserto, a gente pensa que foi o diabo que botou. Percebe aí? Diga assim: esse meu deserto não é coisa do diabo, não. É o Espírito Santo que vai produzir em mim um caráter inabalável. Um caráter inabalável. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, a fim de ser tentado, diz a palavra. Meu Deus. E o diabo tenta Jesus com a palavra. Se tu é Deus, vai, te atira de cima do monte. E ele teve fome. Depois de 40 dias sem comer, Jesus teve fome, sem comer comida. Transforma essas pedras em pães. Tu não és o Deus Todo-Poderoso? Ué, porque está dando zebra no teu negócio? Tu não serve um Deus Todo-Poderoso? Por que que tu está com um problema no casamento? Tu não tem um Deus Todo-Poderoso? Por que que... E vai, sabe, toda aquela ladainha do capeta. Quando tu ouvir coisa desse tipo, mesmo que tu mesmo ouve às vezes, né? Tu ouve. Mas muitas vezes o diabo manda a gente te dizer. Jesus saiu de lá vitorioso. Você sabe da história. Só que Satanás ofereceu os reinos desse mundo, se prostrado me adorares. Até aquele momento, Satanás tinha os reinos desse mundo. Preste bem atenção no que eu vou falar. Até aquele momento. E algum tempo depois, por 3 anos e meio, ele teve essa alegria. Quer dizer, ele começou a perder logo a alegria. Que quando Jesus enviou aqueles 70, meu Deus do céu, quando eles voltaram, diz assim: eu vi Satanás cair como um raio. Não aguentou. E quando Jesus foi à cruz do Calvário, você que está me assistindo aí na internet, e que ainda não conhece Jesus ou está corda bamba,
quando Jesus foi na cruz do Calvário, foi por você. Está ouvindo? Por você. Olha aqui nos meus olhos. Foi você. Você era o foco dele naquele dia. Mas não era só você. Nem todos que estão aqui nesse salão. Não tem problema, pode deixar, pode deixar. Nem todos que estão aqui nesse salão. O foco dele era eterno. Era devolver a sua própria presença e a própria expressão dele aqui na terra, no meio de um povo que o adorasse em espírito e em verdade. Esse era o foco dele. E para isso, claro, a primeira restituição foi a tua salvação. Você que creu. E Deus não está contente, não. Ele diz na palavra que não quer que ninguém se perca. Ele não gosta disso. Ele tem horror a isso. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E tem alguém que duvida que esse povo dos santos do Altíssimo não é a igreja. Quem vai ser? Vai ser os anjos. Se os anjos gostariam até de evangelizar e não podem. Eles são ministradores enviados da parte de Deus para nos ajudar. Entenderam? Então, como é que isso aqui, os santos do Altíssimo, o reino será dado aos santos do Altíssimo? É a igreja. E quem é a igreja? Levanta a tua mão. É a igreja de todos os tempos, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Não importa o jeitinho dela. Não importa o cabelo dela, não importa a roupa dela, não importa a igreja dela, não importa a riqueza dela, nem a pobreza dela. O povo dos santos do Altíssimo recebe esse reino quando ele recebe Jesus no seu coração. E aí tudo começa a restituição de saúde, de vida saudável, aquilo que o diabo roubou, e o reino. Que quando eu recebo o reino, queridos, quando eu entro no reino, o resto tudo parece que não tem tanto valor. Claro, eu digo as coisas materiais. Eu não digo que a gente vá, não preciso mais de nada. Não é isso. Eu digo assim que isso não é mais Deus na nossa vida. Certo? Tá, mas o trabalho duro, vai ter que continuar trabalhando duro. Mas como é que eu vou melhorar? Se especializa. Melhora. Tá, mas Deus não vai me ajudar? Quando você tiver capacidade, Deus abre uma porta. Ele não vai abrir uma porta se você não está capacitado para aquela porta. Deus não quer vergonha no seu reino. É o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu oro e Deus não me abre aquela porta de emprego. Mas qual é a porta de emprego que tu queres? Aí ela fala. É infinitamente maior que a capacidade que a pessoa tem. Aí fica difícil. Deus faz milagres, claro que faz. Mas na verdade nós precisamos entender que sempre é em parceria. Vocês estão entendendo isso? Sempre é parceria. Deus não faz nada sozinho nessa terra, a não ser através de um filho do homem. Amém? Assim como Jesus, assim como os discípulos de Jesus, assim como nós aqui. Vocês estão entendendo, gente? Então fiz toda uma história, contei uma história bonita para vocês lá do rei Nabucodonosor, o opressor do povo de Deus, aquele que levou para o cativeiro, para a Babilônia, o povo, 70 anos.
contei a história de como Daniel foi usado por Deus para trazer a revelação do que ia acontecer no futuro. Atos 3, 21, por favor. Atos 3, capítulo 21. Atos capítulo 3, versículo 21. E agora vamos para o ano 2021. Final do ano, né? Teremos um ano de 22 muito melhor que 21, gente. Você crê nisso? Eu creio por causa dessa palavra. Claro, por tantas outras coisas. Mas essa palavra me move a crer nisso. Não, volta ao 20, senão o povo não vai entender direito. O pessoal não vai entender direito. Volta ao 20 primeiro. 20. Atos 3, 20. Vai, Atos, vai. E envie ele a Jesus Cristo. Vamos lá entre o 19, vamos olhar o 19? Vai ficar mais claro ainda, eu acho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério. Amém? Todo mundo está nessa aqui, amém? Estamos só buscando agora os tempos de refrigério. É isso mesmo. Às vezes o Espírito Santo nos leva para o deserto, normalmente nos leva. Para sermos treinados, capacitados. Então nós arrependemos, convertemos, os nossos pecados são apagados ou não são? É nós que ficamos lembrando, Deus não se lembra mais deles, tá? Mar do esquecimento, ele disse. E venham assim os tempos do quê? De refrigério. Mas refrigério com luta também, às vezes tem luta, mas tem refrigério. Pela presença do Senhor. Uau! Porque agora o Espírito Santo está em mim, então eu tenho refrigério, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à guerra. Paz na guerra. Continua. Então, pela presença do Senhor. E agora o 20, vamos lá. Vai começar a falar da restauração, da restituição. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes ou dantes vos foi pregado. Todo mundo pregou Jesus Cristo para vocês aqui ou não? Sim, né? Óbvio, senão você não estaria aqui. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, voltará. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo vai fazer, tem um plano para a tua vida. Foi pregado a Jesus. Essa é a pregação da salvação. O qual convém que o céu contenha, convém quem? Convém que Jesus fique contido, retido nos céus. E agora nós estamos hoje aqui, nesse exato momento, e isso aqui agora está valendo para nós. Amém? Estão entendendo? Agora vocês podem entrar de fato dentro da história. Antes a gente imaginava a história. Agora você se põe na história como protagonista. Amém? Protagonista é aquele que está junto, está fazendo junto. Qual convém que o céu contenha, que o céu receba Jesus, estava falando de Jesus ali antes, até os tempos do quê? Da destruição? Do quê? Restauração do quê? De quê? De alguma coisa só? Mas será que é tudo mesmo? Será que Deus não se enganou? Eu não minto, diz o Senhor. Eu não sou homem para que minta. Não, Deus não se enganou. Jesus está sendo retido nos céus, está lá nos céus. A gente sabe que Ele está lá. Mas Ele está aqui em nós também, com o Espírito Santo, e nos prometeu refrigério, mas Ele está lá. E a maior restauração que pode ter em toda a terra é o próprio retorno do Senhor. Mas isso vai acontecer, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ele vai ficar retido.
até o tempo de toda restauração que precise ser feita. Vou falar de novo. Ele vai ficar retido até o tempo de toda restauração que precise ser feita. Essa é a maior restituição que eu e você, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, não sei. Essa é a maior restituição que a história humana vai receber. E nós estamos juntos, porque se nós tivermos morrido, e certamente vamos estar mortos quando Ele voltar, nós ressuscitaremos primeiro, diz a Escritura. Nos encontraremos com Ele nos ares. Abraçaremos eles. Eu não sei que esse povo todo vai se abraçar com Jesus, mas vai dar. E retornaremos à terra para governar definitivamente com Ele. Amém? Essa é a maior restituição que a humanidade, eu e você, teremos. Enquanto isso não acontece, há uma promessa: restituir-vos-eis os anos consumidos. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Fica de pé.